presidente veio, viu e gostou, mas não sabia se ia levar ou não o Fusca prateado 001, o primeiro da nova safra, oferecido pela Auto Latina ao presidente. Vai comprar o Fusquinha? Conforme o preço for, né? $7.200. Tem que dividir em 3 vezes. Então tá caro, presidente, o carro popular. Deixa caro, eu não tenho dinheiro. Fusca Itamar is back, no Terraço Cast de número 396. A vinheta inicial é uma reportagem de 1993 sobre a volta da fabricação do Fusca, que ocorreu a pedido do então presidente Itamar Franco. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 17 de setembro, domingo, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Parece até que você já ouviu essa vinheta exatamente com essa data, com essa voz, com essa empolgação, mas calma, a Raquel vai dar o spoiler. Comigo estão elas do glorioso trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a sua mulher do tempo preferida. E como eu vou contar aqui pra vocês, né, que como eu tô gravando esse podcast aqui, em um momento aqui antes do tempo, né, então a gente tem que falar, eu ouço muito podcast, a gente fala, né, que, não, é mentirinha isso aqui, você não tá ouvindo, faz um tempo que eu gravei e tal. Então é isso, estamos nos adequando à agenda do nosso maravilhoso âncora, né, você merece, Caio! E é isso. Então o que eu posso dizer é que a minha previsão do tempo para o futuro parece que vai continuar tempo louco, muito, muito quente pra essa primavera meio esquisita, em que é isso, Laninha é o ninho, né, tá acontecendo, não lembro mais qual dos dois que é, mas é isso, tá um tempo doido. E aí, Renata Couto? Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fê, oi, Raquel. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui, como vocês sabem, é Renata, falando da Califórnia e gravando o Boletim Internacional para vocês. Na verdade, a gente está gravando esse boletim internacional meio antecipado, porque na semana que vem, tanto eu quanto o Caio, a gente vai estar de férias, eu vou estar aí no Brasil, a gente vai se encontrar, quem sabe, no Rio de Janeiro. Se bobear, a gente grava aí um especial rapidinho, assim, um oi para os terraceiros, assim, em conjunto, com umas caipirinhas. Vamos ver se isso acontece, né, Caio? Tudo bem, Fernanda Mello? E aí, meus amigos do Terraço Cast, como vocês estão? Tudo certo? Olha, eu estou aqui em Chicago essa semana, mas eu não poderia deixar o nosso Terraço Cast desfalcado. Então, gravando aqui diretamente da Terra do Vento, né, da Cidade do Vento, para o nosso querido e amado Terraço Cast. Isso mesmo, a gente pode descansar e viajar, mas o compromisso com o conteúdo continua de pé, graças a essa equipe maravilhosa e muito parceira que faz com que tudo isso siga acontecendo há tantos anos. E se vai ter especial curtinho do Terraço Cast, quem ouvir saberá. Após esse agradecimento de largo sorriso ao trio mais amado do Brasil, vamos ao 396. Raquel, o que dizem os dados sobre o mais recente programa de impulsionamento da indústria automobilística, o famoso Programa para Incentivar a Compra de Carros Populares? E sobre a nossa capacidade de analisar políticas públicas? E vamos lá, então, ao assunto, né, antecipado dessa semana. Ele vai voltar um pouco no tempo, tá, gente? Vai voltar aqui, vai forçar a memoriazinha de vocês. Não tão longe, tá? Não se preocupem. Que é pra falar, lembra daquele programa? A gente falou aqui, obviamente, no Terraço Cast. Aquele programa que foi anunciado pelo governo federal, né? De incentivos à indústria automobilística, né? Então foi ali uma redução de impostos, né? Pra incentivar a indústria automobilística, a produção de carros e tal. O objetivo ali do governo, né? É incentivar a economia, né? Aquecer a atividade, que na visão ali do governo tava, né? Desaquecida e precisava desse incentivo a mais. Desde o começo já parecia uma ideia um pouco duvidosa, né? Porque, poxa,
Será que é isso que a gente precisa? Será que o Brasil, nesse momento, o que ele precisa é incentivar o consumo? E o consumo de um item que é muito mais as classes, né, médias e mais altas, e não a população de renda mais baixa do Brasil, a população mais carente? Será que isso faz mesmo sentido? Será que a gente está querendo incentivar o tipo de emprego que faz sentido para esse momento da nossa economia? Enfim, toda uma, né, será que essa receita que já foi aplicada há alguns anos atrás, né, principalmente aí no governo Dilma, né, de incentivar o consumo, e que depois isso só virou inflação, porque a economia naquele momento estava em, né, pleno emprego nesse sentido, né, pleno emprego, gente, não quer dizer, tá, que o desemprego não existe, quer dizer que tem um desemprego estrutural ali, um desemprego que só pode ser reduzido com ganhos de produtividade, que aí você tem que fazer investimentos de longo prazo, infraestrutura, educação, etc. E não coisas de curto prazo, como incentivar o consumo. E a gente já viu esse filme lá, né, no governo Dilma, principalmente Dilma 2, quando isso explodiu. E a gente viu aí uma grande crise, né, uma grave crise fiscal, né, Lula 2 e Dilma 1, e aí isso foi explodindo, né, e explodiu numa das piores crises que a gente teve na história do Brasil. E bom, tivemos aí esse programa, mas vale dizer que o programa realmente não foi muito caro, foi 800 milhões de reais. Pra grandeza do orçamento público, você fala, menos de 1 bilhão, tipo, né, realmente, em termos, né, de magnitude, não foi um programa tão caro, mas sempre vale, né, uma coisa que eu aprendi muito em política pública é que uma questão muito importante na hora de fazer política pública não é só montar a política pública com base em experiências internacionais e etc, e experiência doméstica, o que às vezes parece que não acontece aqui no Brasil, mas também avaliar o resultado. E no Brasil a gente é muito ruim de avaliar resultado, né? Aparentemente, lá no Ministério do Planejamento, eles fizeram uma equipe que olha isso, né? Que olha para trás e avalia as políticas e vê se elas estão funcionando e sugere melhoras e reduções e etc. Mas até então, não vi muito disso. Mas vamos ver, né? A esperança é a última que morre. Tem pessoas boas lá naquele ministério, né? Inclusive a própria ministra. Mas vamos ver. Mas agora, vamos tentar fazer uma análise, tá? Bem... E aí aqui vale, gente, o caveat aqui, tá? Que é uma análise bem inicial, tá? Eu não tô fazendo aqui uma grande análise de política pública, não tô comparando com outros países, não tô fazendo um grupo de controle, né, um teste AB, não tô olhando pro Brasil do passado e tentando entender, tipo, o que seria o Brasil sem esse programa, com esse programa. Não dá nem tempo pra eu fazer isso. Eu adoraria. Eu não tenho capacidade, Raquel, né, intelectual. Eu também não houve tempo suficiente para ter dados o suficiente para olhar para isso, né? E é isso. Então, é uma análise inicial de dados que já estão disponíveis pra gente começar uma reflexão. E aí, vamos lá. O primeiro dado que é interessante olhar, gente, é estoque, né? Tem realmente um problema, né? Tinha realmente um problema há uns, mais ou menos, desde o ano passado, mais ou menos, de um aumento muito grande de estoques, né, na indústria automobilística. Então, os pátios lotados e tal, que pra não... Você que ouve o Terraço há muito tempo, TerraçoCast, né, vai saber que teve um problema muito grande de gargalo de produção na indústria automobilística durante a pandemia. Então, faltava peça, faltava chip, faltava tudo, e aí começou a faltar carro, né, e aí as pessoas tinham que pegar uma fila enorme pra conseguir, né, comprar um carro e tudo mais. Então, tinha um problema contrário. Aí os carros, né, os preços foram pra lua. Então tinha esse problema aí de falta de carros. Mas isso foi, gente, no auge da pandemia. O mundo já rodou, né, já voltou ao normal. A gente já tem uma normalização das cadeias de produção. Esses custos já voltaram pro nível até abaixo, né? Quando a gente olha um indicador que foi feito pelo Fed de Atlanta, eu acho, que indica aí, né, Global Supply Chain, ou seja, as cadeias globais de valor, as pressões já reduziram. Então a gente não tem mais essas pressões enormes. A produção automobilística já voltou ao normal há um tempo, né? E aí, desde, sei lá, meados do ano passado, a gente tem visto um problema de aumento de estoques. Então tá com muito estoque a indústria automobilística. Inclusive, a gente teve aqueles layoffs, né? Aqueles cortes de pessoa, diminuição de produção de várias montadoras no Brasil, dizendo, não, a gente tá com estoque muito alto, não tem mais o que produzir, é isso. Aí, bom, vamos ver o que aconteceu com estoques. Quando a gente olha os dados, o que a gente observa? Lembrando que o programa foi em junho, tá? No começo de junho o programa foi anunciado e já começou a rodar. Então, quando a gente olha pros estoques, eles caíram efetivamente em junho, tá? Caíram 9% em junho, uma queda substancial. Aí, em julho, eles caíram mais 6%. Legal, então caiu, bom, né? Pra essa questão ali, você ter muito estoque é realmente ruim, pesa, né, contra, assim, tem uma contribuição negativa pro PIB, porque tá lá o estoque, né, e não tem a produção nova, etc, isso não é bom, beleza, reduziu o estoque com as vendas, só que aí, gente, em agosto, já subiu de novo, 17%. Isso que são dados já dessazonalizados, tá, eu já tenho essa contagem por dias úteis e tal, né, são dados da FenaBrave que já são dessazonalizados. Então, é uma queda que faz sentido comparar, né, a gente tá comprando bananas com bananas. Ou seja, quando a gente
gente olha, comparado ao nível de maio, né, de antes do programa, ele tá mais de 10%, né, os estoques estão mais de 10% acima do que eles estavam. Então, assim, reverteu o problema por um curto prazo e o problema voltou. De novo, é claro que ainda faltam dados, eu só olhei agosto, que é o que tem disponível, setembro ainda não tem, pode mudar, né? Mas é isso que a gente tá vendo nesse momento. Segundo dado, né? Então a gente já falou de estoque, agora vamos falar de compras, né? De varejo. As pessoas compraram mais, né? Tinha uma dúvida ali quando foi lançado o programa se as pessoas iam só antecipar uma compra que elas já fariam em outro momento do ano, o que, em termos de PIB, em termos de emprego, em termos de produção, em termos de tudo, não faz muita diferença. Você tá antecipando, quer dizer, faz diferença pra pessoa que foi comprar o carro, né? Mas lembrando que uma política pública, ela custou, né? Teve uma devolução de parte dos impostos perdidos, então o custo dela líquido foi 650 milhões para os cofres públicos, vamos dizer, e de onde vem o dinheiro dos cofres públicos? Da população. Então você pegou o dinheiro de toda a população, inclusive os mais pobres, tal, não sei o que, todo mundo, e tá financiando, né, esse programa. Então, é claro que para muita gente foi bom aí, beleza, comprei meu carro, antecipei, ficou mais barato, né, o carro que eu já queria comprar. Mas vamos olhar aqui para os dados de vendas, então, se elas ficaram, né, se elas subiram bastante. E aqui, gente, a gente vê um movimento bem parecido com o movimento dos estoques. A produção, as compras subiram, né? Subiram bastante, bombaram em junho, 9% de alta. Em julho elas voltaram a cair e a gente ainda não tem o dado de agosto, né? Que é da PMC, que é a pesquisa mensal de comércio, mas a gente já observa em julho que eles já voltaram para um patamar, né? Abaixo do que estava no pré-programa, né? Que é comparando com maio, usando maio aí como base. Também há um comportamento bem parecido. Bombou num mês, mas depois, né? Mais do que, assim, compensou no sentido negativo, né? Então voltou ali pro patamar. Vale destacar aqui, gente, que o dado da PMC, do IBGE, ele também inclui, não é só de compra de veículos. O que eu falei antes de estoque é veículos, mesmo carros, né? Mas, veículos novos, né? Mas esse outro dado é de varejo, é de veículos, motos e partes, né? Peças também de carros e motos. Então, é um pouco mais amplo que isso, mas dá pra passar bastante uma ideia. E aí, por último, preço. Gente, preço. Muita gente me perguntava isso. Mas e o preço? Não, vou esperar pra comprar meu carro, porque o preço, ele vai cair. O preço subiu muito na pandemia, tá um absurdo. Então, quando o preço cair, eu vou comprar, né? E assim, ou aquela coisa, né, de eu vou vender meu carro porque valorizou muito. Não, beleza. Você não precisa mais de um carro, então realmente faz muito sentido. Mas se você ainda precisa de um carro, você vai comprar um outro, meio que poteiros potaros, porque você vai vender por mais caro, só que os outros carros também estão mais caros. Então, né, pense bem se você vai realmente fazer isso pra passar por essa dor de cabeça. Valendo dizer que eu estou passando por uma bela dor de cabeça por transferência de carro, e aí meu carro foi roubado, e aí eu tô presa no suco de Brasil do cartório. Mas isso é assunto para um outro podcast, né? Para um outro... Não pode ser nesse podcast, mas para um outro episódio. Mas vamos aos preços, então. O que aconteceu com os preços, gente? Adivinha? Os preços também voltaram, né? Então, sendo mais precisa, em junho os preços dos carros caíram 2,76%. Em julho eles já começaram a voltar e em agosto eles compensaram e hoje eles se encontram, de acordo com os dados do IPCA, e aí aqui eu tô falando de veículos novos, tá? Eles voltaram, então, 0,53% acima da onde eles estavam antes do programa. Então é isso, gente. Esses são os dados que eu consegui pegar, so far, né, até agora, por hora, sobre o programa do governo. Indica que, né, no curto prazo funcionou, mas no curtíssimo prazo, de novo, quando a gente fala de análise de política pública, tem ferramentas muito mais, né, sofisticadas do que essa análise simples, mas vale a reflexão, né? Como eu falei, não foi um programa muito caro, mas é dinheiro do contribuinte e grande parte do contribuinte brasileiro não tá na classe pobre, né? É uma população aí que recebe, não pode esquecer que a maior parte da população brasileira recebe até um salário mínimo, né? Ou de 1 a 3, e aí só sobra um pouquinho lá no topo, né? Grande parte da nossa audiência do podcast deve estar nesse topo e às vezes nem tem muita clareza disso, mas é um dinheiro do contribuinte, né? Que muitas vezes não tem carro, não tem dinheiro pra comprar um carro, nem pensa sobre um carro, né? E tá ali bancando esse programa que, em termos de produção mesmo, de emprego e etc., não parece ter tido grandes impactos neste momento. Então é isso. Vale aí a reflexão sobre a nossa escolha de políticas públicas. Todo governo, não apenas esse que aí está, fica um tanto criativo toda vez que a economia começa a andar um pouco de lado. O problema é que essa criatividade costuma gerar ideias ruins, de curto prazo, que são caras
e que não trazem efeito relevante para o país. Pior do que isso é só pensar que, além de ideias que vão e vêm ao longo do tempo, você bem ouviu na vinheta inicial que só isso de carro popular, para dizer o mínimo, aconteceu algumas vezes nos últimos 30 anos, temos uma capacidade muito baixa de aprendizado e acompanhamento dessas políticas públicas. Ou, em bom português, erros são cometidos diversas vezes e de modo bastante parecido, não porque não tinham acontecido antes, mas porque ninguém parou para analisar com experiências anteriores o que tinha dado certo e o que tinha dado errado. Esse programa, que carinhosamente apelidamos por aqui de carro popular de Schrödinger, perdão aí a pronúncia, se você fala alemão e se a pronúncia estiver errado, episódio que a gente falou sobre isso foi o de número 377, a gente falou sobre esse programa e sobre os porquês desse nome. Realmente, essa política acabou servindo mais para ajudar quem já estava para trocar de carro e a reduzir estoques de montadoras do que necessariamente a função bonita e muito bem anunciada de permitir que as pessoas comprem o sonhado carro popular. A surpresa, no caso, é que dessa vez o programa teve um efeito de tão curto prazo que literalmente um mês após a sua realização, os estoques já voltaram a subir. Isso considerando os dados dessazonalizados, o que significa que já foram olhados os dados que tiram fatores de época da conta. Inclusive um parênteses aqui, se você já ouviu essa expressão de sazonalizado em algum lugar, um exemplo simples para que você entenda de vez isso de dessazonalização, é o seguinte: a demanda por chocolate sobe na Páscoa todo ano, e a demanda de castanha do Pará também sobe todo ano nas festas de fim de ano. Mas se a gente for acompanhar a demanda regular desses itens durante o ano todo, é preciso tirar o efeito sazonalidade da conta. É isso que dessazonalizar significa em termos simplificados. Parênteses fechado. Sim, existe uma Secretaria Especial de Acompanhamento de Políticas Públicas dentro do Ministério do Planejamento do governo atual. Se ela, infelizmente, não conseguiu colocar na mesa o "isso aí vai dar em nada", não seria melhor a gente fazer outra coisa para esse programa do carro popular que teve agora? Resta saber se essa secretaria estará pelo menos colocando em prática o arquivamento e o aprendizado de mais essa fracassada tentativa, ou se seguirá apenas acompanhando as próximas ideias tão vazias e caras quanto. A ver que temos aí o tal novo PAC, que também já falamos sobre ele aqui no Terraço Cash, com planilhas tão fabulosas quanto aquelas que já vimos em Lula 2 e Dilma 1, infelizmente a tendência é que essa secretaria de fato sirva mais para arquivar ideias ruins e arquivar tão bem que ninguém as leia para verificar se existiu algum aprendizado ou não, do que impedir que essas ideias sejam aventadas e até mesmo colocadas em prática. Aliás, se você que nos ouve conhece alguém que faz parte dessa secretaria, ou até mesmo você que está ouvindo faz parte dessa secretaria diretamente, você participa dela, seria interessante fazer uma ponte conosco para, quem sabe, um episódio no qual possamos todos saber quais são os planos dela. Fica aqui jogada essa semente aberta, quem sabe ela venha a germinar. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o boletim internacional. Em um mundo cheio de isolacionismo, ainda há esperança para a função das Nações Unidas? Então, o que acontece? Essa Assembleia Geral, quando reúne todos esses países membros, normalmente, inclusive, vocês já devem ter percebido, o Brasil é que abre a Assembleia Geral da ONU, tem essa tradição do Brasil, que eu acho que é porque é um país assim, que realmente a maior parte dos outros países simpatiza, nunca entrou em muita briga com ninguém, um país aí querido pela maioria. Então, para começar assim, a Assembleia Geral da ONU, eu acho que assim, num good vibes, ficou a tradição que o Brasil faz a abertura da Assembleia Geral da ONU, e a gente já teve aberturas aí, históricas, icônicas, com o
Gilberto Gil tocando, a gente também teve aí discursos do Bolsonaro na época que foram bastante polêmicos, né? Aquela tensão ali, né, amorosa, digamos, entre ele e o Trump, né, que se encontraram na Assembleia Geral da ONU, porque ali, aliás, essa é outra tradição, né? O Brasil é sempre o primeiro a fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU e o segundo país a falar é os Estados Unidos, que é o anfitrião, né? Como a Assembleia acontece na sede da ONU em Nova York, os Estados Unidos é sempre o anfitrião e é o segundo a fazer o discurso, então sempre tem aí, né, esse encontro aí, casual ou não, entre o líder dos Estados Unidos e o líder do Brasil, porque eles, um procede, outro precede o outro no discurso da Assembleia. Mas enfim, eu acho que assim, a grande discussão que a gente tem que pensar é assim, qual é o papel da ONU, né? Então a ONU foi criada, né, para resolver aí, tentar diminuir as tensões, os conflitos mundiais numa situação aí pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí foi criado, inclusive, um Conselho de Segurança que tem 5 membros permanentes, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e a Inglaterra, o Reino Unido, né, são os países que compõem o Conselho de Segurança da ONU hoje. E, aliás, uma das grandes demandas de outros países é a ampliação desse Conselho de Segurança. Inclusive, o Brasil vem aí, né, pedindo, enfim, advogando por um assento permanente nesse Conselho de Segurança da ONU, que está meio esvaziado. Inclusive, nessa Assembleia Geral da ONU, dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, só o Joe Biden dos Estados Unidos é que é o líder principal que esteve presente nessa Assembleia. Todos os outros líderes, né? O Putin não foi porque, né, primeiro que assim, ele tem um mandado de prisão contra ele, né, apesar de que os Estados Unidos não assinam esse tribunal internacional, o Putin não iria arriscar aí de ir para os Estados Unidos e eventualmente ter problemas com a polícia ali no aeroporto JFK, digamos assim. Então, Putin não vai, o Xi Jinping da China também não vai, ele não costuma muito ir nessas reuniões aí da ONU. A China, né, tem toda essa tensão geopolítica que a gente está vendo, a China está querendo ser, né, um outro polo de liderança, inclusive com o BRICS, e a gente falou aqui bastante nessa ampliação do BRICS, convidando outros países, assim, bem, digamos, questionáveis, mas, enfim, que gerou essa ampliação do BRICS, também é para fazer frente ao G7 e à ONU, que acabam sendo liderados pelos Estados Unidos. A China não vai, a Rússia não vai, a França também não vai. Isso é menos comum, né? Tanto a França quanto o Reino Unido os líderes costumam ir na reunião geral, na Assembleia Geral da ONU, mas esse ano o Macron não vai, o primeiro-ministro do Reino Unido, que eu esqueci o nome dele, é o nome mais difícil, né? Também não vai. Então, e acho que também existe, né, esse receio, porque qual é a principal demanda atual da ONU? São os países em desenvolvimento, os países mais pobres, ou que a gente chama, né, do sul global, falando para os países mais ricos, mais desenvolvidos, olha, gente, vocês tem uma série de demandas, uma série de problemas aqui no mundo e a gente precisa da ajuda de vocês para resolver, porque a gente não consegue resolver esses problemas sozinhos. Então, quais são esses problemas? Primeiro, a extrema pobreza, que vinha caindo no começo desse século, mas principalmente depois da pandemia, voltou a subir. Então, a gente tem um crescimento, principalmente desde 2020, do número de pessoas vivendo em extrema pobreza, que é o que a gente chama, né, as pessoas que vivem com menos de $3,50 por dia, considerado extrema pobreza, e o número de pessoas nessa situação tem aumentado. Outra questão importante, além da extrema pobreza, é a questão de mudanças climáticas. Então, a gente está vendo mudanças climáticas e, assim, né, tragédias referentes a mudanças climáticas no mundo inteiro, né? A gente viu no Rio Grande do Sul recentemente uma coisa super triste, mas isso pega todo mundo, o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Mas é claro que nas regiões mais pobres as tragédias acabam sendo muito piores, porque as pessoas já vivem em condições mais precárias. Então, quando você tem aí um desastre natural, né, as pessoas mais pobres acabam claramente sofrendo mais. A gente está vendo, por exemplo, na Líbia agora, uma tragédia, né, de proporções gigantescas, né, tipo, mais de 10 mil pessoas desaparecidas, mais de não sei, né, tipo, provavelmente o número de mortos vai ficar, assim, nas dezenas de milhares, né, então uma coisa horrorosa. E, como eu falei, mudanças climáticas pegam o mundo todo. A gente viu o Canadá, por exemplo, queimada, a gente teve uma queimada bem grave aqui no Havaí também, né, durante o verão, que também teve vários mortos, muitas destruições, mas enfim, o
os países em desenvolvimento mais pobres estão falando para os desenvolvidos, olha, essa questão da mudança climática já está acontecendo e a gente precisa de ajuda de vocês para financiar, primeiro, mudança da matriz energética, né, para a gente tentar, de alguma maneira, minimizar esses problemas futuros de mudanças climáticas, com ajuda para, infraestrutura, de evitar tirar pessoas que estão em zonas de risco, ou levar ajudas para as famílias que perderam pessoas ou que perderam, né, bens materiais, enfim. Então, existe, assim, uma pressão bastante grande do sul, dos países desenvolvidos com relação a isso, e também a questão da saúde, né? A gente viu com o Covid uma distribuição bastante desigual em cuidados de saúde, né? E depois com a vacina também foi muito desigual, né? Os países desenvolvidos tendo a vacina muito antes dos países mais pobres, e isso gera aí um descontentamento, uma injustiça com a situação mundial. Então, existe uma pressão dos países mais pobres de chegar na ONU e falar, olha, tá difícil aqui, a gente precisa de show me the money, né? Então, eu acho que, assim, né, as questões de segurança, né, as questões de guerra, o Zelensky, inclusive, vai estar presente, né, porque eu estou falando antes da reunião, mas é esperado nesse Conselho Geral da ONU, mas a ideia é que esse foco não fique tanto nos conflitos dos países, né, em guerra, mas de uma questão mais global de como é que a gente vai fazer para prevenir, né, para melhorar a vida das pessoas que estão em situações, não só em situações de conflito, mas em situações de pobreza em geral. Mas é assim, né, o alcance da ONU é limitado, né? O próprio secretário de Relações Exteriores aqui dos Estados Unidos, né, o chanceler, que é o Antony Blinken, ele falou que o mundo hoje é muito mais complexo, a gente tem um aumento de tensões geopolíticas, a gente tem esse aumento dos problemas globais, né, como eu falei, clima, pobreza, imigração, saúde, então a gente precisa ver o que vai ser feito com relação, né, a essas demandas todas. Então vamos ver como é que se desenrola, né? Eu espero que o nosso presidente Lula não tenha cometido nenhuma grande gafe, né? Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade aí, é um país que é bem visto de maneira geral, né? Eu acho que a imagem ficou um pouco arranhada com a questão do Bolsonaro antes e também está um pouco arranhada com algumas declarações aí, né, do presidente Lula, por exemplo, falando que se o Putin vier para o Brasil, ele garante, pode vir, né, mesmo o Brasil tendo assinado o acordo de prender as pessoas que tenham aí, né, estejam sendo processadas pelo Tribunal Internacional, então isso pegou bem mal, mas eu acho que assim, o Brasil tem um papel bastante importante em termos de mudança climática, tem um papel bastante importante, né, na questão do sul global e tal, né, faz parte do BRICS desde o começo, então eu acho que assim, se o Brasil focar nessa questão de clima, na questão de pobreza, na questão, né, de saúde, vamos, né, tentar resolver os problemas reais do país, sem ficar passando pano para Putin, para outras ditaduras, enfim, eu espero que é isso que tenha acontecido, vamos ver o que vai acontecer, né? E os Estados Unidos também tá numa sinuca de bico, né? Primeiro que os Estados Unidos já não tem muita moral na ONU, né? Os Estados Unidos, em 2003, acabou invadindo o Iraque, mesmo contra uma resolução da ONU, né? A ONU foi contra a invasão do Iraque e os Estados Unidos foi mesmo assim. E na época do governo Trump, o Trump resolveu sair da OMS, uma medida que depois o Joe Biden, quando foi eleito, voltou atrás, né? Os Estados Unidos fazem parte da OMS, mas assim, existe também ainda o risco do Trump voltar o ano que vem, né? A gente tem eleições nos Estados Unidos no ano que vem, existe o risco do Trump voltar, então o papel aí dos Estados Unidos como líder global também, né, tá meio na berlinda, então vamos ver o que vai acontecer aí com a nossa ONU, se ela vai ser reformada, vai ser mais aberta, vai abrir, por exemplo, o Conselho de Segurança para ter mais países, como o Brasil, ou se vai ficar por isso mesmo. Vamos ver se vai ter aí como é que vai ser o tom da declaração global dos líderes, né? A gente ficou meio frustrado com a declaração conjunta que saiu no G20, né? Eles poderiam ter sido aí mais afirmativos, né, com relação a contra a Rússia, contra a invasão da Rússia, ficou meio ali uma coisa meio, né, em cima do muro. Vamos ver como é que se sai da ONU, mas o que a gente vê é que, assim, né, esses organismos internacionais aí, né, essa diplomacia tradicional, ela não está dando mais conta dos problemas globais, então a gente tem visto uma reformulação de blocos aí, né, no caso BRICS,
A própria Índia, além de fazer parte do BRICS, a Índia também faz parte do Quad, que é um grupo que junta, além da Índia, os Estados Unidos, o Japão e a Austrália. Então a Índia também, né, tem esse papel aí bastante interessante, né? O Modi, que é o presidente da Índia, tem sido bastante cortejado, inclusive pelo Joe Biden, porque, né, tem essa questão do Xi Jinping, né, criando aí a China querendo ser um novo líder global, e a Índia e o Brasil também poderia estar nessa posição como aí a noiva disputada nesse triângulo aí dos líderes, né? Uma coisa que infelizmente não vai ter nessa Assembleia Geral da ONU, que eles pararam de fazer depois da pandemia pararam na pandemia, não voltou mais, era aquele almoço que tinha, né, de todos os líderes. Então esse almoço sempre dava umas cenas meio interessantes, porque era um líder meio que fugindo do outro, né? Tem uma cena da Angela Merkel meio que querendo se distanciar, fazendo o possível para não encontrar com Donald Trump, e enfim, né? Sempre tem essas fofoquinhas aí da diplomacia, mas depois da pandemia por razões óbvias, pararam com o almoço e não voltaram. Então, essa parte da fofoca da Assembleia Geral da ONU não teremos dessa vez. As Nações Unidas surgiram no pós-Segunda Guerra como um meio de selar a paz entre os países após a ocorrência de 2 guerras mundiais em pouco mais de 30 anos de intervalo. A existência dessa entidade não significa que países tenham zero rusgas e problemas entre si, mas sim que existe um local no qual a bola no chão pode ser colocada, nem que seja meramente em termos diplomáticos, se soluções possam ser pensadas de alguma maneira. O grande fator de preocupação que nos fez trazer esse assunto para o podcast é o seguinte fato: hoje vivemos uma realidade um tanto diferente do que se passou nas 3 décadas entre a queda do Muro de Berlim e a pandemia, no qual a globalização e a integração entre todos os países, apesar de conflitos existentes também nesse período, era a grande tônica. Atuações mais isoladas, tanto em termos econômicos quanto diplomáticos e até mesmo armamentícios, formam o direcionamento caótico que temos atualmente. Mas isso não significa que grandes tragédias não resolvidas deixaram de acontecer ou deixaram de ser problemas. Fome, crise migratória e, mais recentemente, também os efeitos catastróficos advindos das mudanças climáticas não tem nada a ver com o clima de inimizade e isolacionismo que dominam o mundo agora. A esperança de que grandes mudanças sejam acordadas depende de fatores muito mais amplos do que os que são colocados na mesa em encontros como a Conferência Geral da ONU. Mas fica aqui o voto de que, tendo em vista que esses momentos de encontro existem, possam servir pelo menos para uma redução de tensões. O mundo precisa de integração porque apenas com grandes players em esforço conjunto conseguiremos verificar avanços relevantes. Mais bola no chão e racionalidade, menos jogar para a torcida e gritaria. É disso que o mundo precisa. Economia, sociedade e os velhos problemas mencionados que vergonhosamente continuam presentes também precisam disso. Ainda haverá espaço para esse tipo de coisa? Se existe ONU, pelo menos em teoria, a resposta é sim. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E de quebra, ainda é possível fazer tudo isso ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procura na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, uma produção especial de tênis de basquete para mulheres faz pensar sobre um mercado potencialmente esquecido. Conte mais sobre isso. Não, vejam bem. Essa é uma cidade mundialmente conhecida pelo Chicago Bulls, entre outras coisas, né? Mas o time famosíssimo do Michael Jordan. E aí, eu falei, Caio, acabei de receber um outro sinal de que o tema precisa ser basquete essa semana. Por quê? Estava eu no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, e aí a exposição de um artista, ok, e ele estava expondo uma obra que era um tênis de basquete pintados em ouro. E aí eu pensei, Caio, a gente não pode mais tardar uma semana para falar sobre isso. E aí, gente, o negócio é o seguinte, estou aqui, eu, mulher, em Chicago,
E lembrando dessa pauta que o Caio me trouxe já há umas semanas, a gente viu uma matéria na Bloomberg falando sobre tênis de basquete feminino. E eu nunca tinha pensado sobre, enfim, necessidade sobre isso, né? Não sabia que o pé feminino tem particularidades que precisavam de um apoio específico de tornozelo. Enfim, não sabia. E aí fui procurar mais, saber sobre o assunto. Descobri que o primeiro tênis, a primeira linha, né, de tênis de basquete assinado por uma mulher foi só em 1995. Foi a jogadora Sheryl Swoopes. E assim, quem assistiu o filme Air, da história do tênis do Michael Jordan, sabe como esse mercado é importante, especialmente aqui nos Estados Unidos, e como movimenta tanto dinheiro, né? Principalmente edições especiais, edições de colecionador. E aí entra toda uma seara sobre tênis de basquete para mulheres. A gente sabe que já existem alguns tênis, algumas linhas assinadas por mulheres, mas até então era meio coisa rara, sabe? E aí eu estava passando aqui pela rua Michigan Avenue, que é uma rua aqui tipo o Oscar Freire de São Paulo, uma rua de comércio de lojas conceito, lojas de luxo. E aí tinha uma publicidade na loja da Nike, né, a vitrine gigantesca, divulgando o novo tênis de basquete assinado pela jogadora Sabrina Ionescu, assim, na porta de entrada da loja. E aí, né, recentemente a gente viu essa matéria da Bloomberg em que dizia que a pisada feminina tinha particularidades e que as mulheres sofriam muito mais de lesões no tornozelo pela falta de um equipamento adequado para o pé feminino. E, até então, grandes jogadoras ainda usavam em competições tênis de linhas masculinas, né? Tênis assinados por homens. E aí, uma empreendedora de 24 anos, de Nova York, começou a pensar sobre isso. Ela estava assistindo um comercial que passou uma jogadora usando um tênis masculino, e aí ela juntou, né, esse estudo que dizia que o tênis inadequado gerava mais lesões nas mulheres, com a vontade de atender esse público, e começou a lançar, né, lançou uma startup para desenhar tênis especificamente para mulher. A produção ainda é pequena, mas essa história e o tênis da Sabrina Ionescu na entrada da loja da Nike, numa cidade gigante como Chicago, eu fiquei pensando, será que a gente vai ver grandes jogadores homens usando futuramente tênis assinado por mulheres também? Ou mulheres finalmente vão ser atendidas, se é mesmo necessário um tênis específico para mulheres? As mulheres agora vão começar a ser atendidas? É bem interessante essa pauta e espero que sim, né? Bom, se já está assim, é porque mercado tem. Então, vamos acompanhar aí. Esse assunto passou algumas semanas flutuando no campo de pautas, mas enfim emergiu e veio parar aqui no podcast. Para que você que nos ouve tenha uma ideia de quão relevantes são não apenas a Nike, quanto esse tênis do Michael Jordan, que a Fernanda comentou, segundo os dados do Statista para 2022, a marca com maior market share de tênis esportivos do mundo foi a Nike, com 18%. E em segundo lugar foi a Air Jordan, que também é da Nike, com 11%. E só depois vem a Adidas com 9%. Isso mesmo, 1 a cada 3 tênis esportivos vendidos no ano passado foi um Nike. Inclusive, né, então, estamos falando de dados de 2022, que é o último ano com dados fechados. Senão, já estaríamos falando de 2023. Mas tenho certeza que você já entendeu essa parte. O questionamento trazido é: se foi colocado na mesa por essa pequena startup a demanda de produzir tênis de basquete para mulheres, certamente marcas graúdas estarão de olho em como essa produção virará demanda e dinheiro, para então tomarem decisões do tipo. Se algum dia você ver alguma grande linha da Nike desenhada por mulheres, de tênis de basquete também feitos para mulheres, provavelmente irá se lembrar do dia em que ouviu sobre isso aqui no Terraço Cast. Como o 395 e o 396 foram gravados na mesma época, não temos agora os resultados da pesquisa do Spotify do 395 para te contar. Mas
Como ouvindo pelo Spotify você consegue conferi-los, se bater a curiosidade, volte lá para ver, porque quando o 396 for ao ar, certamente a pesquisa do 395 já estará fechada. E claro, não deixe também de votar caso a pesquisa deste 396 que você ouve agora ainda esteja disponível. Agora nos despedindo da equipe que abrilhantou o episódio 396 com suas análises e, além do mais, permitiu que esse âncora pudesse viajar mantendo o conteúdo de qualidade que você ouve e que você tanto gosta. Muito obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Eu fico por aqui e a gente se ouve na semana que vem. Muito obrigado, Renata. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre ONU, sobre Conselho de Segurança, sobre a Assembleia Geral. E na outra semana, então, daqui a 15 dias, como eu falei, né, tô gravando antecipado, eu volto com mais notícias, mais informações do Boletim Internacional do Terraço para vocês, tá bom? Um beijo grande, se cuidem aí e até a próxima. E muito obrigado, Fernanda. Caio, essa semana foi rapidinho, mas não queria deixar o nosso Terraço Cast aqui em falta. A gente se vê na próxima semana e é isso. Grande abraço. Quem gosta do Terraço Cast traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.